E aí, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos começar mais uma aula de redação e hoje nós vamos falar sobre coesão e coerência, né? Então, nas aulas passadas a gente estava falando sobre método de raciocínio e como abordar o tema a partir das lógicas que eu apresentei. E hoje nós vamos mostrar, eu vou mostrar como o que é coesão, o que é coerência e como isso importa no seu texto, né? Porque, enfim, o seu texto tem que estar coeso, tem que estar coerente para ser entendido. Bom, começando com uma definição de coesão, a coesão, ela, através de mecanismos linguísticos, ela causa uma harmonia no texto, assim, né? Então, você, através desses mecanismos linguísticos, deixa o seu texto coeso, porque esses mecanismos geram uma harmonia, geram uma ligação entre todas as partes do texto. Então, a coesão estaria mais ligada a isso, né? Acho que também, se a gente usar um exemplo, fica mais fácil, né? Um exemplo, por exemplo, de coesão referencial, que aí a gente já estaria indo para os mecanismos de coesão. Então, um exemplo de coesão referencial, e antes de começar, só queria dizer que eu estou utilizando o texto da professora Cristina Fargetti sobre coesão e coerência. Eu vou colocar a referência bibliográfica no final, ela foi minha professora, e enfim. Esse texto é bem explicativo e eu vou utilizar ele também. E aí eu vou referenciar no final. Mas enfim, falando sobre mecanismos de coesão, né, nós temos a coesão referencial, por exemplo, que é quando um elemento do texto refere-se a outro elemento que o segue ou antecede. Esses elementos que fazem referenciação podem ser pronomes pessoais, demonstrativos, possessivos, artigos e locuções. Então, eu vou deixar um exemplo aqui, vou ler com vocês, né? O exemplo. Pauléu expõe fotos. Um dia sem terra no átrio do Centro Cultural de Convivência da Unimep Taquaral. Tais fotos retratam o cotidiano das famílias que participam do movimento. Então, nesse trecho, já deu para perceber que a coesão aconteceu nesse texto pelo pronome demonstrativo tais. Então, vai dando para perceber também que a coesão ela depende de mecanismos, como os pronomes, como eu disse, como os artigos, né? Então, para o seu texto ser coeso, você precisa dominar os mecanismos linguísticos. E como eu disse na primeira aula em que eu apresentava me fugiu agora, as categorias que o Enem avalia, né? Os mecanismos linguísticos e o bom uso deles é uma categoria, então é importante que você tenha o costume de ler para se familiarizar com esses mecanismos linguísticos e, bom, enfim, né? Outro mecanismo de coesão que é muito importante é a paráfrase, né? Que, como vocês sabem, a paráfrase é dizer uma mesma ideia, que, como vocês sabem, repetir uma mesma ideia, mas de forma diferente, né? Então, um exemplo de paráfrase que eu vou dar aqui os povos indígenas possuem uma teologia própria, isto é, um conjunto de conhecimentos e vivências religiosas com as quais desde milênios explicam de maneiras muito distintas sua experiência de fé e sua trajetória histórica, a partir das realidades humanas e cósmicas. Então, dá para ver que a ideia de teologia própria
depois, através da paráfrase, foi explicado. Então, mesma ideia, porém, de forma diferente. Deu para entender? Que nesse trecho está aqui. Os povos indígenas possuem uma teologia própria, certo? Isto é, aí tem um mecanismo linguístico, né? Isto é. E aí, em seguida, explica, a mesma ideia de teologia própria, só que agora explicada, que é um conjunto de conhecimentos, vivências religiosas. Deu para entender a ideia? Então, esse é um elemento textual, um elemento de coesão que pode ser utilizado na sua redação, por exemplo. Você pode seguir, né, essa estrutura. E ainda falando de coesão, nós podemos também falar da progressão, que pode, né, que é utilizada no desenvolvimento do tema. Então, como isso acontece, né? Vou dar mais um exemplo aqui para a gente entender, né? Então, por exemplo, o peixe é base da alimentação juruna. Ele é pescado de diversas maneiras, com anzol, flecha, timbó. O peixe pode ser assado ou cozido, temperado com pimenta ou não. É muito apreciado por todos, inclusive pelos visitantes. O que aconteceu aqui? Aqui aconteceu uma manutenção temática. Fala-se sobre o mesmo tópico, o peixe na alimentação juruna. Então, aqui a forma de coesão foi uma manutenção do tema, uma manutenção temática. Outra forma de coesão que vocês já podem estar minimamente familiarizados por conta das nossas aulas sobre métodos de raciocínio para a redação é a questão de ir do geral para o particular. Isso também pode ser considerado uma forma de coesão. Vou dar um exemplo aqui. Olha, o edifício é composto pelo andar superior e pelo andar inferior. No andar superior encontram-se o acervo de livros, salas de estudos e salas de vídeo. No andar inferior encontram-se o setor de informática, tesouraria, capela e pastoral. Então, aqui, a forma de progressão, a forma de desenvolver o tema, foi indo do geral para o particular. É claro que é diferente, né, do que eu tinha dito, né, quando eu disse do geral para o particular na outra aula, que era a questão do método do raciocínio, eu estava falando realmente do método dedutivo, indutivo e tudo mais. Aqui é uma coisa mais específica do texto, mas, enfim, deu para perceber que é uma forma de coesão, né? Enfim. Então, é assim, não sei se tá ficando muito confuso, espero que não, mas qualquer coisa também vocês podem me chamar pra gente conversar sobre isso. Mas a coesão, ela se dá dessa forma, ela se dá através de mecanismos. É diferente, por exemplo, da coerência, que é o próximo tópico que a gente vai falar. Por que é diferente? Porque a coerência, passando para a coerência é algo que se dá principalmente entre o leitor e você que escreveu o texto. Por quê? Porque a coerência, ela está ligada ao sentido, a não se contradizer. E nesse sentido, o conhecimento de mundo do leitor entra nessa dinâmica, né? Por quê? Porque muitas vezes um texto, por exemplo, vamos dar um exemplo, né? Um texto de física, para mim, pode ser incoerente, porque eu não tenho o conhecimento de mundo necessário para compreender aquele texto. Então, a coerência está ligada ao sentido, a você ser coerente, né? O que é ser coerente? É você não se contradizer, né? A gente muitas vezes vê ações incoerentes, né? Em várias instâncias da nossa vida. Então, a coerência está ligada a isso, a você não se contradizer, a você ter uma linha de raciocínio e seguir ela, né? Então, por exemplo, numa redação em que você se coloca contra aumentar a maioridade penal, né? Deixar que pessoas de 16 anos possam ser presas, por exemplo.
Aí você está argumentando contra isso e no final você se coloca a favor da pena de morte. É óbvio que não pode, porque ser a favor de pena de morte transgride os direitos humanos e aí você leva zero. Mas eu estou dando um exemplo de incoerência. Então, se você primeiro fala que você é contra que pessoas de 16 anos possam ser presas e depois no final você fala, mas eu sou a favor da pena de morte, você está sendo incoerente, porque não tem sentido você defender que pessoas de 16 anos não podem ser presas por várias questões sociais, de condições socioeconômicas, e aí no final você vem e fala, não, eu sou a favor da pena de morte para resolver esse problema. É totalmente incoerente, porque a pena de morte, ela pressupõe que não tem como você recuperar pessoas, ela transgride todos os direitos humanos, porque, enfim, é um assunto bem complexo, né? Acho melhor a gente seguir, mas só um exemplo de incoerência. Então, a coerência está mais ligada a isso, a você entender o que você está argumentando e não se contradizer, né? Então, um texto coerente é um texto com linguagem adequada e adequada ao seu objetivo. Então, quando você está começando uma redação, você está se propondo a um objetivo. E você não pode... então, você tem que adequar a sua redação a isso. Não pode se perder nisso, se contradizer nisso, porque aí seu texto fica incoerente. E aí o seu leitor não vai entender ou vai ver que você se contradisse. E isso não é muito bom. A coerência, ela tá ligada à lógica, né, que você está colocando nesse texto. Então, pensando nisso, né, a gente pode colocar que um dos fatores da coerência, como eu disse, é o conhecimento de mundo, né? Porque... E é como eu disse, por isso que a gente tem que começar a nossa redação pensando que o nosso leitor não sabe o que a gente está falando, porque aí a gente consegue estruturar uma redação direcionando a isso, né? Porque realmente, se a gente começa já pressupondo que a pessoa sabe, a gente vai... fica uma coisa confusa, não fica coerente, não fica coeso, né? E, bom... para sua coerência também, é importante contextualizar o que você for colocando. Então, os fatores de contextualização, como data, local, elementos gráficos, timbre, título, nome do autor, isso é importante. Então, se você vai citar um autor, é importante que você contextualize minimamente de onde ele de que corrente ele é, se for um filósofo, por exemplo, que corrente filosófica ele é, entendeu? Nesse sentido. Então, para a coerência do seu texto, os fatores de contextualização são importantes. Então, como eu já disse algumas vezes, é importante contextualizar o que você for usar na sua redação, seja um autor, seja uma corrente filosófica, enfim. É importante você contextualizar. Enfim. E seguindo nesses fatores de coerência, a gente pode entender que a intertextualidade também é um deles, né? O que é a intertextualidade? É você colocar conhecimentos de outros textos, né, de outras disciplinas no seu texto. E esse é um fator de coerência, porque quando você se utiliza de outros conhecimentos, de outras disciplinas para fazer o seu argumento, você está tornando o que você está dizendo coerente, certo? Então, se você está dizendo, por exemplo, se você está dizendo que a violência na sociedade brasileira, a violência contra a mulher na sociedade brasileira é algo muito sério. Você cita, por exemplo, a Lei Maria da Penha para elucidar o quão grave foi o que aconteceu com a Maria da Penha e por isso criou-se essa lei. É uma lei que promove, que não só pune, né, homens e tudo mais, mas também promove planos educacionais e formações para mulheres, né? Se você cita essa lei, você está promovendo uma intertextualidade com outro conhecimento e está deixando seu texto coerente, porque você está, né, argumentando sobre esse tema, a existência dessa lei e porque ela é importante para esse assunto, né? Porque, enfim, a violência contra a mulher na nossa sociedade
É um assunto muito sério e é importante você demonstrar seus conhecimentos, demonstrar, né, que você compreende essa questão, enfim. Esse foi o tema também da redação do Enem de 2015 e acho que não vai acontecer de novo, mas foi só um exemplo, entendeu? De como utilizar a intertextualidade a seu favor. Outros fatores de coerência que a gente pode citar como importantes para o seu texto é a consistência e a relevância. A consistência é que cada enunciado do seu texto seja consistente, no sentido de não haver contradições. Como eu disse, é muito importante você não se contradizer. Então, sempre quando você estiver escrevendo, pense, será que eu estou me contradizendo? Será que eu coloquei uma coisa no início, coloquei uma máxima no início e agora no final está saindo uma coisa totalmente diferente? É importante ter sempre isso em mente, né? E a relevância, né? Porque os enunciados do texto devem sempre se referir ao tema. Por isso que o Enem julga, né, se você entendeu o tema e se você não está saindo dele. Por quê? Porque o seu texto ele tem que estar relevante. Para estar relevante, ele não pode sair do tema. Então, isso que seria a consistência e a relevância. Não fugir do tema, colocar argumentos pertinentes ao tema e ser consistente. Então, a partir do momento que você decidiu abarcar o tema a partir de um ponto de vista, é importante que você siga ele até o final, que você não se contradiga de alguma forma. E para isso, né, tem lá os métodos de raciocínio que eu dei na aula passada, que são importantes, né, para você entender de que ponto você vai partir, de que forma você vai abordar o tema e uma forma de não se contradizer. Bom, eu acredito que por hoje seja isso. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre coesão ou coerência, podem me falar que eu ajudo vocês, né? Mas é basicamente isso que eu tinha para falar. Só para retomar, né? Como eu disse, é muito importante que o seu texto seja coeso e coerente. Para ser coeso, ele precisa de mecanismos linguísticos que deixem o todo do seu texto em harmonia e que interligue mesmo todos os períodos do seu texto. Então, por exemplo, não é interessante que o seu texto tenha parágrafos empilhados, né? Por exemplo, os seus parágrafos estão interligados entre eles. Então, você escrever um parágrafo, é importante você pensar que você já tem que puxar outro e como você vai fazer isso, qual mecanismo você vai usar isso. Se você quiser contrapor uma ideia, você vai usar o entretanto, tudo bem, mas o que eu estou dizendo não pode empilhar os parágrafos, eles têm que ter uma ligação entre si. Uma analogia para pensar a coesão pode ser justamente pensar que a coesão é o fio que liga o seu texto. Você vai tecendo o seu texto de forma coesa. Então, sempre com mecanismos linguísticos para puxar o fiozinho dos parágrafos, os parágrafos não ficarem jogados ou empilhados. E a coerência está ligada a você não se contradizer. Então, se você está seguindo uma linha argumentativa, se você está abordando o tema a partir de um determinado ponto de vista, é importante que você não se contradiga no final, que você diga outra coisa e que você utilize de fatores de coerência para manter a consistência do seu texto. Então, pode ser a intertextualidade, pode ser a paráfrase. Eu recomendo que utilize, mas sempre pensando em manter uma argumentação consistente, uma argumentação relevante, que não fuja do tema. Se o tema é X, você não vai sair de X, você vai trabalhar com X, entendeu? Eu acredito que era basicamente isso, espero não ter me esquecido de nada, mas também espero que não tenha ficado confuso ou muito abstrato, mas caso tenha ficado, me chamem e eu gravo outra aula ou também respondo vocês. Mas é isso, obrigada a quem chegou até aqui, obrigada a quem assistiu. E é isso, gente.
Espero que estejam todos bem, que estejam gostando das aulas e até a próxima semana.